coração opulento do palácio de Zaham, o sheik Rashad Al-Khoury, conhecido por sua frieza implacável nos negócios e no amor, manteve o olhar fixo na janela, quando algo inesperado quebrou seu tédio infinito. Uma jovem mendiga, encostada discretamente ao seu carro imponente, usava o vidro reluzente como espelho para ajeitar os fios desordenados de seus cabelos. O veículo, um símbolo do poder absoluto que Rashad exercia sobre seu vasto emirado, transformava-se naquele instante num mero objeto de utilidade para uma alma que parecia estar à margem de tudo que ele conhecia. O brilho dourado de palácio refletia no metal polido, enquanto o vento do deserto levava consigo o perfume sutil de incenso que pairava no ar. Rashad carregava consigo uma aura de domínio incontestável. Era o sheik bilionário que tudo tinha, mas no fundo, seus olhos revelavam um vazio silencioso, um anseio por algo autêntico que suas riquezas jamais haviam proporcionado. Observava a jovem com uma mistura de fascínio e desconforto. Ela não se enquadrava em seu mundo de excessos e protocolos, mas ali estava, firme, com sua coragem humilde e absoluta, desafiando a distância que o separava. Ela sentiu o toque áspero das vestes gastas contra a pele, mas não se importava. Aquele momento era seu único espelho, seu instante de dignidade em meio às ruas cruelmente indiferentes. Seus olhos tinham um brilho que não precisava de joias para ser invejado. Invadida por uma força invisível, Rashad se viu hipnotizado pela simplicidade daquela imagem, pela verdade nua e crua que transcorria diante de seu mundano luxo. O choque entre os dois universos parecia intransponível. Ele, o sheik bilionário, com sua vida cercada de ouro e poder. Ela, uma garota das sombras da cidade, cuja luta diária era uma batalha pela sobrevivência. O silêncio pesado entre eles carregava um turbilhão de emoções não ditas. Quando ela percebeu o olhar fixo do sheik, o seu era desafiador, marcado por um misto de orgulho e temor. Não queria nenhum favor, tampouco caridade disfarçada em atenção. Rashad deu um passo adiante, como se impulsionado pelo desconhecido, mas a heroína recuou, o corpo tenso, e parada para resistir a qualquer invasão naquele universo que nunca fora seu. O som do silêncio foi quebrado pelo zunido do vento, carregando um prenúncio. Quando estava prestes a dar meia volta, Rashad ouviu a palavra que mudaria tudo: ajuda. Aquele pedido sussurrado, quase escondido na voz cansada, reverberou dentro dele. Algo nele vacilou, quebrando o controle absoluto que mantinha há anos. Impelido por uma vontade profunda, tomou uma decisão súbita, tão inesperada quanto uma tempestade no deserto. Entraria em contato com aquela jovem de novo, não como um sheik bilionário, mas como um homem disposto a atravessar as barreiras que sua própria arrogância havia criado. E quando ele finalmente decidiu agir, um segredo escondido naquele olhar humilde o fez hesitar, inventando uma nova regra para seu coração, que até então parecia intocável. E antes que o mistério desta paixão proibida seja revelado, certifique-se de se juntar ao nosso Caravana de Histórias. Deixe seu like se o coração desse sheik bilionário já conquistou você. Conte nos comentários qual gesto da jovem você acha que mudou tudo. Sua paixão por estes dramas é a nossa força para continuar a contar cada segredo deste emirado. Obrigado por estar conosco. O silêncio no salão privativo do palácio era cortado apenas pelo tilintar dos candelabros majestosos, que projetavam sombras longas e dançantes sobre as tapeçarias douradas. Rashad permanecia estático, ao lado da imensa janela arqueada,
o olhar perdido na vastidão do deserto que se expandia além dos muros dourados de Zaham. Cada grão de areia parecia carregar o peso das decisões que ele evitava tomar. Aquela jovem, simples e resignada, perturbava sua ordem tão profundamente quanto o fogo que queimava no horizonte ao entardecer. Ela não era uma súbita vontade, ou capricho passageiro. Era um espelho que refletia sua própria solidão, mascarada pelo luxo e pelo poder. Rashad sentia o aperto no peito, um nó que não conseguia desatar. Levou um longo momento para que sua mão se afastasse da porta do carro, aquele frio metal reluzente que agora parecia pesar toneladas. Ele virou-se vagarosamente, encontrando pela primeira vez olhos que não imploravam esmolas, mas que carregavam uma mistura de desafio e vulnerabilidade. "Por que me observa assim?" Ela repetiu, e dessa vez sua voz quebrava, sem que ela pudesse controlar. Uma rara e frágil fissura na couraça de cimento que construíra ao redor do coração. Ele avançou alguns passos sem planejar, sentindo cada passo como um ato de coragem que não havia previsto. Havia algo naquela força silenciosa, naquela dignidade que não se vendia por nada, que o chamava para um território desconhecido e perigoso, o território do coração. "Porque você é diferente", murmurou Rashad, surpreendendo até a si mesmo. "Porque sua presença me desafia." Ela desviou o olhar, um gesto que parecia ao mesmo tempo de medo e de orgulho. Não queria, não podia mostrar fraqueza diante do homem que dominava tudo ao seu redor. Mas o que ela não sabia era que aquele homem, o sheik bilionário, carregava por dentro uma tempestade que ameaçava devastá-la, tanto quanto salvá-la. Naquela noite, enquanto o palácio respirava a quietude das últimas horas, Rashad decidiu investigar o mundo dela. Ordenou discretamente que seus guarda-costas mantivessem vigília nas redondezas, onde a jovem costumava aparecer, buscando entender aquela luz incômoda que perturbava seu domínio. Durante dias, ele acompanhou notícias, informações, pequenos relatos. Nada oficial, nenhum documento, apenas fragmentos, sussurros do submundo da cidade que ele governava com um punho de ferro. Descobriu que ela se chamava Layla, ou pelo menos era esse o nome pelo qual era chamada. A filha de um passado marcado pelo abandono e por uma força inexplicável. Uma sobrevivente silenciosa, que embora nunca tivesse pertencido ali, carimbava cada passo com uma dignidade que poucos conseguiam manter em um mundo tão cruel. As peças de um quebra-cabeça começavam a se formar na mente do sheik. O fato de Layla ter pedido ajuda era um labirinto de intrigas. Algumas vozes dentro da corte já sussurravam, percebendo que algo incomum acontecia com o soberano. Rashad, conhecido por sua frieza impenetrável, começava a se afastar das aparências, atendendo a ausências e retornando com olhares na distância, distraído. Sua mãe, a primeira esposa do patriarca Alcori, uma mulher astuta e controladora, começou a questionar. O futuro do Emirado não poderia ser manchado por interesses pessoais que fugissem ao planejamento da corte. Ela enviou emissários para pressionar Rashad, lembrando-o dos compromissos e alianças estratégicas que ele deveria cultivar. O impasse tornava-se uma batalha entre o coração e o dever. Rashad sentia as correntes que o prendiam aos costumes ancestrais, mas a cada pensamento em Layla, a tocha da rebeldia se acendia com ainda mais força. Certa noite, não mais suportando as dúvidas, Rashad convocou Layla para o palácio. A convocação não foi um convite, mas uma ordem feita com o rigor e a autoridade que o título de sheik bilionário conferia.
Ela apareceu encoberta por um véu simples, o contraste gritante da humildade diante da opulência do salão de recepção. Seus olhos, contudo, brilhavam com aquele mesmo fogo que Rashad não conseguia apagar de sua memória. "Por que me trouxe aqui?" perguntou. Sua voz firme, agora cheia de determinação, escondendo a tempestade que sentia por dentro. "Porque quero entender você", respondeu ele, a voz baixa e carregada de uma sinceridade que parecia quase desconhecida. O silêncio tomou conta daqueles instantes, pesado, carregado de perguntas que nenhum dos dois ousava pronunciar. "Você sabe quem eu sou, Layla. Sou o sheik bilionário deste emirado", disse Rashad, como quem lança uma sentença irrevogável. Ela não se intimidou. "E eu sou a sua antítese", replicou, os olhos fixos nos dele. "Uma sombra que a sua luz tenta apagar, mas não consegue." O choque daquele confronto verbal foi o estopim para que Rashad admitisse pela primeira vez que sua vida estava prestes a mudar de rumo. Que aquela jovem não seria apenas uma história de uma noite ou uma distração passageira. Mas o que ele não sabia, e o que Layla escondia com tamanha destreza, era que as aparências enganam e que ela carregava um segredo capaz de abalar não só o seu mundo, mas toda a estrutura do poder que ele mantinha com mão férrea. O instante em que Layla retirou discretamente um amuleto antigo da dobra do véu e o segurou apertado contra o peito, foi quando Rashad percebeu que aquele encontro, de fato, era muito mais do que uma intrusão inesperada. A seda do vestido tremulava sob a brisa fria que entrava pelas janelas abertas, enquanto seus olhares se cruzavam em uma promessa silenciosa, de segredos revelados, de batalhas por vir e de um destino que nenhum deles poderia controlar. A porta se fechou atrás dela, com um estrondo sutil, mas a sensação que deixou foi de que, no silêncio que se formou depois, uma tempestade já havia sido desencadeada. E Rashad soube, naquele momento, que não podia mais recuar, que o próximo passo daquela jornada poderia transformar não só a relação entre eles, mas o próprio futuro do Emirado de Zaham. Mas o que ele ainda não compreendia era que o maior perigo não vinha de seus inimigos declarados, mas do segredo que Layla guardava, enterrado nas sombras de um passado que ainda estava prestes a cobrar seu preço. O palácio respirava uma quietude inquietante naquela manhã. O sol despontava no horizonte, tingindo as muralhas douradas com tons ardentes, mas dentro dos aposentos de Rashad al-Khuri, o ar estava pesado, quase sufocante, diante do silêncio carregado que preenchia cada canto. Rashad permanecia imóvel à mesa de mármore negro, os dedos tocando distraidamente um antigo punhal, herança dos ancestrais, enquanto suas pupilas profundas e obscuras carregavam a tormenta que o consumia. Cada pensamento era uma tempestade, uma luta entre o domínio absoluto que ele exercia sobre seu império e a vulnerabilidade que Layla, com sua presença despretensiosa, havia despertado. Ela não era apenas uma intrusa no seu mundo de poder. Era um enigma que desafiava todas as convicções que o sheik bilionário mantinha firmemente. A voz rouca da conselheira alertou para a chegada de um mensageiro. Rashad ergueu o olhar, fixando-se no jovem que adentrava o salão. Sem palavras desnecessárias, o papel foi entregue. Um envelope lacrado com o emblema desconhecido para o palácio, marcado por símbolos antigos que Rashad reconheceu com um arrepio. Esse era o aviso que ele temia. O passado de Layla não era apenas um segredo enterrado. Era uma sombra que se estendia para além das ruas em que ela havia sobrevivido. O sheik bilionário sentiu o peso da revelação.
Aquele amuleto, a discreta joia que Layla segurara contra o peito, era mais do que um adorno. Era a chave de uma trama que poderia ruir tudo. O que Rashad construíra com sangue e ouro. Na sala de recepção, Layla aguardava, seus olhos enormes e intensos como estrelas isoladas no deserto. O véu simples não escondia a firmeza de seu espírito, uma fortaleza invisível que Rashad admirava e temia em igual medida. Quando ele entrou, o ar entre eles parecia eletrizado por uma tensão quase palpável. Rashad sentiu o calor de sua própria respiração descompassada, um traço raro para um homem acostumado a ordenar e controlar mundos inteiros com um piscar. Sei que tem respostas que precisa de... Para o seu coração. Havia ali uma coragem inabalável, mesmo diante do desconhecido. Rashad viu naquele momento que a luta não era apenas pela verdade que ameaçava expor, mas pela liberdade que ambos ansiavam, ainda que de formas diferentes. A porta da sala se abriu abruptamente, revelando Azim, o irmão mais novo de Rashad, um príncipe impulsivo e insaciável em suas ambições. Seu olhar carregava aquele tipo de desdém velado que apenas os que vivem à sombra do sheik bilionário conseguem nutrir. Ainda insiste nessa tolice? Azim zombou, os lábios se curvando num sorriso de escárnio. Julgar que uma mendiga pode arruinar nosso legado é um erro fatal, irmão. Rashad ignorou o insulto, mas sentiu a pressão aumentar. As alianças dentro do palácio começavam a se desfazer, e novas linhas de conflito se desenhavam na areia movediça da corte. Ele sabia que a defesa de Layla significaria enfrentar não apenas suas próprias contradições, mas as maquinações de seus inimigos mais próximos. Layla se levantou, o véu caindo dos ombros, revelando os traços delicados marcados pela vida dura e pelo cansaço. Não sou tolice, Azim, e talvez seja a única verdade que apoiará Rashad quando tudo mais desmoronar. A ousadia da jovem soou como um desafio direto, atiçando ainda mais a fúria velada no olhar do príncipe. O silêncio retomado depois desse confronto carregava agora a promessa de tempestades futuras. Enquanto os dias seguintes se desdobravam em um ritmo frenético, Rashad tentava equilibrar a balança entre o poder implacável e as emoções que Layla despertava. Cada encontro com ela era como um campo minado, onde palavras não ditas tinham o mesmo peso de ordens imperiais. Mas foi numa noite em que o céu se vestia de estrelas e o deserto exalava mistérios antigos, que Layla revelou o que deixava em seu peito uma ferida invisível. Nas sombras do jardim interno, sob a luz prateada da lua, seus olhos buscaram os de Rashad com uma sinceridade crua. Meu passado não é apenas abandono e luta, Sheik, confessou, a voz embargada pela dor. É uma marca que carrego, um legado sombrio que pode destruir não só a mim, mas a você. Ela retirou novamente o amuleto, agora aberto, revelando inscrições que Rashad ainda não conseguira decifrar. O olhar do sheik bilionário se aprofundou, absorvendo cada palavra, cada emoção que ela soltava como uma corrente invisível entre eles. Por que não me disse antes? Perguntou ele, a voz baixa e tensa. Porque temia que você desistisse, respondeu Layla, a tristeza permeando cada sílaba. Que o sheik bilionário que tudo controla não teria espaço para uma sombra em seu reino de luz. O silêncio que se seguiu foi uma ponte tênue entre a confiança e o medo. Mas as sombras do passado já se aproximavam com passos firmes. Uma mensagem anônima chegou ao palácio na madrugada seguinte, trazendo fotos e documentos que ligavam Layla a uma conspiração envolvendo antigos rivais do Emirado. Traições,
alianças ocultas e promessas quebradas formavam um mosaico perigoso. Rashad segurou as imagens com mãos que tremiam pela primeira vez em anos. A dúvida lançou sua âncora em sua mente. Em um ato impetuoso, convocou Layla para as alturas do minarete, o lugar onde o vento conta segredos esquecidos. Lá, sob a vastidão do céu estrelado, seus olhares se encontraram com a intensidade de um deserto em chamas. Preciso saber se você é minha aliada ou minha maior ameaça, disse Rashad, a voz firme lutando contra a tempestade interior. Layla apertou o amuleto contra o peito, as sombras do passado e a esperança do futuro travando batalha em seus olhos. Eu sou tudo o que você precisa, prometeu ela, a paixão e o medo entrelaçados em cada palavra, e o único caminho para salvar não só o nosso destino, mas o do Emirado inteiro. O vento arrancou o véu de seus ombros, como se o próprio deserto decretasse o início de uma nova era, marcada por alianças improváveis e batalhas inesperadas. E quando Rashad se voltou para voltar ao palácio, a sensação que o invadia não era mais de controle, mas de perdição, porque do outro lado, nas sombras que ainda permaneciam, uma figura oculta observava, sorrindo com a certeza de que o jogo só estava começando. O vento frio do deserto atravessava os salões do palácio, carregando consigo um pressentimento tão denso quanto as sombras que se alongavam nas paredes douradas. Rashad permaneceu imóvel diante da janela, os dedos entrelaçados atrás das costas, os olhos penetrantes fixos em um ponto invisível no vazio. A carta lacrada repousava inerte sobre a mesa de mármore negro, como um espectro silencioso que pesava mais do que todo o ouro acumulado em seu império. Layla esperava na sala de recepção, o véu simples mal escondendo a inquietação que pulsava em seu peito. O brilho frio dos lustres refletia nos arabescos das paredes, lançando um jogo de luz e sombra em seu rosto. Ela sentia a respiração da noite quente presa na garganta, enquanto o tic-tac do relógio ecoava como um martelar urgente no silêncio opressor. Quando Rashad finalmente entrou, o ar pareceu vibrar com a intensidade contida daquele encontro. Seus passos, firmes e graves, eram acompanhados pelo peso de uma decisão iminente. Os olhos escuros do sheik se fixaram nos de Layla, tentando encontrar ali a linha tênue entre a confiança e a traição. Recebi uma mensagem, iniciou ele com voz áspera, quase um sussurro agressivo. Provas que você está ligada a um passado que ameaça não só sua vida, mas tudo o que construí. Layla permaneceu ereta, o queixo levantado como uma chama, que teima em resistir ao vento impiedoso. Meu passado não me define, Rashad. Não posso ser condenada pelos fantasmas que me perseguem. Ele deu alguns passos em sua direção, a tensão aumentando no ar como faíscas antes da tempestade. Você sabe que estamos jogando um jogo perigoso. Eu não posso proteger o Emirado, nem meu coração, se você for uma ameaça. Ela respirou fundo, o deserto da alma exposto em seus olhos profundos. Eu não vim para destruir você. Vim para lutar com você, ao seu lado. Mas para isso, precisa confiar, ou estaremos condenados antes mesmo de começar. Aquela declaração ousada fez o sheik recuar um instante, confrontado com a vulnerabilidade de oferecer confiança em um terreno onde a traição sempre espreitava. Por detrás da máscara impenetrável, Rashad sentia a semente da dúvida germinar, e com ela uma dolorosa necessidade de acreditar. Enquanto tudo parecia pender para um impasse, as portas do salão se abriram com estrondo, revelando Azim. Sua presença era como um furacão que arrastava rancor e discórdia.
O príncipe lançou um olhar carregado de desprezo. Ainda insiste nessa loucura, irmão? Zombou Azim, um sorriso cruel curvando seus lábios. Acha mesmo que uma mendiga com segredos pode ameaçar nosso legado? Está cego pela fraqueza do seu coração. Rashad evitou o confronto direto, mas dentro dele uma tempestade crescia, ferida não só pelo desprezo do irmão, mas pela convicção silenciosa que Layla despertava. A jovem, longe de se mostrar intimidada, fixou o príncipe com firmeza desarmante. Subestimar o que não compreendem é a insanidade dos que planejam cair, respondeu Layla, a convicção transformando sua voz numa lâmina afiada. Azim avançou um passo, sua fúria presa nas palavras não ditas. Mas a bravura da jovem não se quebrou. Em vez disso, ali, naquele confronto brutal, Rashad vislumbrou a força que tanto buscava. Uma aliada indomável, capaz de enfrentar não só o império externo, mas as próprias sombras internas que o consumiam. As horas seguintes passaram na dança incerta do silêncio pesado, onde cada gesto e cada olhar carregavam segredos não ditos. Rashad se afastou até a sacada do palácio, o vento envolvendo-o como um véu espectral. Lá embaixo, o deserto parecia reclamar seu trono, imenso e implacável. Layla o seguiu, silente, sentindo a batalha invisível travada dentro daquele homem forjado em ouro e aço frio. O que teme, Rashad? Ela perguntou, hesitante, quase um sussurro perdido na vastidão do silêncio. Ele virou-se lentamente, o rosto iluminado pela luz pálida da lua. Que a verdade que carrega destrua não só você, mas tudo o que valorizo. Ela deu um passo adiante, o véu esvoaçando suavemente como um prenúncio de mudanças. Não deixarei que isso aconteça. Meu segredo é uma arma, sim, mas também uma chave. Rashad encarou-a, sentindo a tensão entre eles crescer. Suas próprias armaduras internas começando a ceder diante da força inesperada daquela promessa. O brilho febril em seus olhos contava uma história antiga, de poder, medo e desejo. De repente, o silêncio foi rompido por um sussurro distante, quase imperceptível. Rashad estremeceu, como se o próprio deserto tivesse falado seu nome, trazendo consigo um aviso sombrio. Ele voltou-se para Layla, o rosto uma máscara indecifrável, misto de dúvida e decisão. Amanhã veremos se essa chave abre portas ou serve para nos aprisionar, disse ele, com uma frieza que escondia a tempestade que se agitava em seu peito. Layla sentiu, segurando o amuleto contra o coração com firmeza. O objeto antigo parecia pulsar entre seus dedos, carregando séculos de segredos, promessas e ameaças. Enquanto Rashad caminhava de volta ao interior do palácio, a sombra que os observava das ruínas nos arredores se alongou, sorrindo com uma calma predadora. O jogo só começara, e o checkmate ainda estava longe. Mas naquele instante, Rashad sentiu algo que nunca antes experimentara. A verdadeira fragilidade de um homem poderoso que teme o que o destino lhe reserva, e que para sobreviver precisará lutar contra inimigos externos e internos que nem sequer imaginava. E assim, sob o luar impiedoso do deserto, o futuro do Emirado pendia numa balança invisível, entre a esperança de redenção e o sombrio peso de um segredo que poderia destruí-los ambos.
O sol ainda não havia despontado sobre as muralhas douradas do palácio, quando Rashad, envolto em um turbante cuidadosamente ajustado, caminhava com passos contidos pelos corredores silenciosos. O peso da carta lacrada ainda pulsava em suas mãos. A mensagem anônima, as fotos e os documentos, um mosaico perturbador que agora ameaçava não apenas sua autoridade, mas a própria essência do que ele julgava ser o controle absoluto da sua vida. Cada detalhe do emblema estranho evocava memórias de histórias antigas, segredos enterrados sob as areias do tempo, que Layla carregava consigo sem sequer permitir que ele os vislumbrasse com clareza. E quanto mais Rashad tentava decifrar o que aquela jovem errante representava, mais a sombra do mistério parecia se aprofundar. No salão de recepção, Layla aguardava, o rosto escondido parcialmente por um véu, seus olhos espelhando a tempestade que agitava o coração do sheik bilionário. Sentiu o fio do mármore sob as palmas das mãos, como se naquele instante toda a imponência do palácio fosse um cárcere invisível, limitando seus passos e sentimentos. Quando Rashad entrou, a atmosfera mudou. O silêncio entre eles se tornou uma canção não cantada, um diálogo de olhares carregado de promessas e medos. O sheik aproximou-se devagar, o roce de suas vestes de seda soando abafado nos ecos do espaço opulento. Recebi notícias que ameaçam tudo o que construí, notícias que ligam seu nome a conspirações que não posso ignorar, disse, a voz firme, mas com um traço de dor subjacente. Layla, erguendo o queixo numa expressão de desafio mesclada com tristeza, respondeu: Meu passado não é uma sentença, Rashad. Não deixe que fantasmas decidam o destino que ainda podemos construir. A intensidade daquele momento cortava o ar pesado, como se a própria opulência do palácio se curvasse diante da força daquele confronto. Rashad sentia dentro de si o choque entre o orgulho ferido e a fagulha de uma esperança tênue. Antes que pudesse responder, a porta se abriu violentamente e Azim entrou. Seu olhar cínico refletia a fúria velada que cultivava desde sempre. Você ainda insiste nessa loucura? Zombou, o sarcasmo impregnado em cada sílaba. Uma mendiga com segredos? Você está cego para ver que ela é uma ameaça aos nossos planos? Rashad não desviou o olhar de Layla, mas sentiu o coração apertar diante da hostilidade crescente. Layla, no entanto, manteve-se firme, como uma rocha indestrutível contra a tormenta. Subestimar o que não entendem é a verdadeira loucura, respondeu com uma voz que era ao mesmo tempo delicada e cortante, um desafio lançado na direção que mais poderia ferir. Azim avançou um passo, mas o brilho nos olhos de Layla não fraquejou. Naquele momento, Rashad viu mais do que uma simples mulher. Viu uma guerreira, capaz de enfrentar não apenas os invasores externos, mas a própria sombra do seu império. E essa descoberta o desarmou, mostrando quão solitário ele estava, mesmo cercado de ouro e poder. Mais tarde, no jardim interno, o aroma do jasmim misturava-se ao fresco do deserto nocturno, enquanto Rashad e Layla se encontravam sob a luz prateada da lua cheia. As estrelas acompanhavam silenciosas aquele momento onde não havia espaço para máscaras. O que realmente teme, Rashad? Perguntou Layla, a voz um sussurro carregado de incerteza. Ele demorou a responder, cada palavra um peso que quase o paralisava. Temo que a verdade que você carrega seja o fim de tudo. Temo que o segredo soterrado nas sombras dos seus olhos
Destrua o que construí com tanto suor e sangue. Layla apertou contra o peito o amuleto antigo, agora aberto, revelando inscrições que ameaçavam não apenas os destinos deles, mas a própria estabilidade do Emirado. Este segredo é uma arma, sim, mas também é uma chave. Preciso que confie, Rashad, para que possamos enfrentar juntos aquilo que se aproxima. O vento do deserto parecia segurar a respiração, como se o tempo inteiro aguardasse o desfecho daquela promessa silenciosa. Rashad olhou-a fixamente, sentindo a linha tênue entre poder e vulnerabilidade se desfazer lentamente. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol filtraram-se pelas grossas cortinas do palácio, Rashad recebeu um convite velado para uma reunião urgente com os conselheiros do Emirado. Uma conspiração parecia estar se formando nas sombras, alimentada por aliados que não aceitavam que seu reinado dividisse espaço com uma forasteira. Enquanto isso, a sombra nas ruínas próximas ao palácio movia-se sutilmente, alimentando-se de cada dúvida e suspeita que gentilmente envenenava o ambiente. Um sorriso sombrio cruzou seus lábios ao observar a fragilidade recém-descoberta do sheik bilionário. De volta ao salão onde Layla permanecia, Rashad segurou os ombros dela com uma firmeza que não admitia recuos. Seus olhos carregavam uma decisão definitiva. Aquele jogo que antes era conduzido com precisão implacável tornara-se uma batalha emocional, onde nem ele mesmo sabia o que perderia, o controle ou o coração. Amanhã será decisivo, murmurou Rashad, com a voz rouca, uma mistura de medo e determinação. Precisamos estar preparados para o que quer que venha, juntos. Layla correspondeu ao olhar, o amuleto brilhando com uma promessa ancestral. Mas antes que pudessem selar aquela aliança, um sussurro carregado pelo vento frio do deserto fez os dois estremecerem. Uma figura encapuzada observava das sombras distantes, seu olhar gélido reportando para inimigos que aguardavam um momento para desferir o golpe final. E nas profundezas do palácio, onde nem mesmo o ouro era capaz de aquecer, Rashad soube que não apenas seu império estava em risco, mas a própria essência do amor que começava a emergir entre eles. O segredo de Layla, silencioso e poderoso, prestes a se revelar, tinha olhos, e nem todos desejavam que ele continuasse oculto. Achá permaneceu imóvel, os ombros tensos sob a túnica de seda negra, enquanto o silêncio pesado do salão o envolvia como uma cortina espessa. Seu olhar, antes firme, agora acusa o peso das notícias que acabara de receber. Aquelas imagens que não poderia simplesmente ignorar. O passado de Layla não era um detalhe esquecido. Era uma tempestade que ameaçava despedaçar não só o que ele sentia, mas o império que havia construído. Layla, com o véu ainda cobrindo parcialmente o rosto, mantinha a postura ereta. Seus olhos tremiam com uma mistura de determinação e medo. Aquelas sombras que a seguiam, frutos de uma vida cheia de dor e luta, eram como correntes invisíveis que tentavam aprisioná-la, e agora arrastavam Rashad para um conflito do qual ele jamais poderia se afastar. Era quase impossível quebrar o olhar daquele homem, tão acostumado a dominar, mas agora fragilizado pela vulnerabilidade que despontava dentro dele. Ele respirou fundo, o aroma do incenso de sândalo e jasmim misturando-se ao perfume sutil que emanava da jovem, num contraste inebriante. Sei que seu passado não é suas escolhas, Layla.
mas seu segredo pode sepultar tudo o que lutamos para construir. Vim para destruir, Rashad. Vim para caminhar ao seu lado, mesmo que isso nos leve pelas regiões mais sombrias deste deserto. Mas para isso, precisamos confiar e não esconder o que realmente nos assombra. Rashad deu um passo à frente, a distância entre eles diminuindo, enquanto o silêncio tomava conta do ambiente, carregado de promessas e temores não pronunciados. As cortinas de veludo dourado tremulavam ao vento que invadia pelas janelas abertas, como se o próprio palácio respirasse ansiosamente aquele instante. Antes que qualquer outro suspiro pudesse escapar, a porta principal se abriu com estrondo, anunciando a entrada de Azim. O olhar do príncipe, frio e carregado de desdém, caiu sobre Layla com desprezo quase palpável. Você está jogando com fogo, irmão. Uma mulher das sombras nunca será seu refúgio. Ela é a faísca que pode incendiar todo o nosso legado. Rashad ergueu o queixo, mas a fúria de Azim implicava ameaça direta àquela delicada e perigosa confiança que nascera entre ele e Layla. A jovem, porém, não se intimidou pelo tom cortante do príncipe. Seus olhos revelavam a coragem de quem já desafiara a morte e a rejeição, e estava pronta para enfrentar o que viesse. Subestimar aquilo que não compreendem é a verdadeira fraqueza, disse ela, a voz firme, como aço polido, eloquente e desafiadora. Azim avançou, tentando impor sua presença como uma tempestade prestes a romper. Rashad, num gesto quase instintivo, posicionou-se entre eles, bloqueando o confronto. Mas a tensão era uma energia densa que pulsava no ar. A noite caiu como um véu sobre o palácio, e os jasmim do jardim interno exalavam seu aroma delicado, contrastando com a carga elétrica daqueles momentos. Rashad conduziu Layla até a sacada, onde a vastidão do deserto se estendia sob a luz prateada da lua, imóvel e silencioso como um antigo guardião dos segredos. Que é o que teme, Rashad? Sua voz sussurrou no espaço entre eles, curta e carregada de ansiedade. Ele demorou a falar, os olhos tensos filmados pela dúvida, pelo medo do desconhecido. Temo que a verdade que você carrega seja o estopim que destrua tudo ao nosso redor, meu império, e o que pode existir entre nós. Ela agarrou o amuleto contra o peito com força, os dedos contraindo-se sobre o metal frio. Relembrou séculos de histórias que aquele objeto encerrava. Meu segredo é uma arma, mas também é a chave para nossa salvação. Preciso que acredite em mim, Rashad, para que possamos vencer o que está vindo. O vento do deserto elevou-se um instante, agitando as vestes dele e esvoaçando o véu de Layla, como se o próprio destino decretasse que aquela aliança seria selada no silêncio da madrugada. Mas quando Rashad desviou o olhar para voltar ao interior do palácio, um arrepio percorreu sua espinha. De repente, a escuridão oblíqua por trás das colunas da sacada revelou uma figura encapuzada, silenciosa e imóvel, observando-os. O rosto oculto no capuz escondia um sorriso sombrio e calculista. O jogo estava longe de terminar, e aquela sombra, cujos olhos brilhavam com a promessa de desgraça, sabia exatamente onde apertar para que toda a legião de poder de Rashad desmoronasse. Naquele instante, Rashad percebeu que não seria apenas o segredo de Layla a ameaçá-lo, mas algo muito maior, um perigo real que começava a se revelar com a frieza de uma punhalada fatal. Ele apertou o punho ao lado do corpo, a decisão emergindo como uma chama que não mais podia ser contida. E na penumbra da noite, enquanto o deserto testemunhava aquele momento fatídico, Rashad soube que sua luta
não seria apenas pelo trono, mas por um amor que, se não protegido, poderia ser seu fim. O silêncio do palácio era quase palpável naquela madrugada. Rashad permanecia debruçado sobre a vasta mesa de mogno envernizado, as mãos fechadas em punhos trêmulos, o olhar fixo nas sombras que se dissipavam lentamente sob a luz pálida dos primeiros raios que ousavam romper as janelas altas. O peso da carta com o emblema desconhecido ainda queimava como uma marca fresca em sua mente. Cada fragmento das imagens que aquela mensagem continha fazia seu coração apertar, incitando uma tempestade que ameaçava destruir não só seus planos, mas o próprio equilíbrio do império que ele governava. Layla, vestida com simplicidade como sempre, segurava o amuleto antigo em suas mãos entrelaçadas, o gesto quase inconsciente. Seus olhos profundos e sombrios, carregados de uma mistura de desafio e medo contido, não desviavam do rosto do sheik bilionário. Havia naquelas migalhas de luz o reflexo de um destino impiedosamente entrelaçado ou segredo pelos ombros, revelando a força oculta de quem já suportou tempestades muito mais violentas do que as que aquelas paredes douradas poderiam guardar. Eu não escolhi essa vida, Rashad. Sua voz trêmula se tornou firme como uma espada. Mas não deixarei que meu passado destrua aquilo que podemos construir. O sheik respirou fundo. A saudade surge como uma sombra voraz na vastidão fria de seu peito. Por um instante, toda a arrogância que ele cultivara se desfez diante daquela mulher, que era ao mesmo tempo um espelho de suas próprias fraquezas e a promessa de algo mais verdadeiro do que o ouro que o cercava. Do lado oposto da sala, a porta se escancarou bruscamente, e o príncipe Azim entrou, sua expressão carregada de desprezo venenoso. Ainda insiste nessa loucura, irmão? Zombou Azim, cada palavra uma punhalada. Uma mendiga com segredos pode trazer ruína ao nosso legado. Você está cego aqui dentro, fraco diante do vazio que ela representa. Rashad permaneceu rígido, engolindo a raiva com dificuldade. Mas os olhos de Layla não vacilaram, encontrando o olhar hostil de Azim com a força de uma tempestade prestes a arrebentar. Subestimar a força do que não se entende é a verdadeira fraqueza, Azim. Respondeu ela, com voz firme, vertendo fogo líquido em cada sílaba. O que você teme não é minha presença. Para a sacada que se debruçava sobre o deserto. A brisa noturna trazia um frescor raro, misturando o cheiro do jasmim com a imensidão silenciosa da areia escura. Diga-me a verdade, Layla. Sua voz desabrochava num misto de súplica e comando. O que você teme que esse segredo possa fazer a mim e ao meu povo? Ela segurou com força o amuleto, o metal frio sentindo-se quase quente contra sua pele. Seu olhar se perdeu nas estrelas, enquanto suas palavras trepidavam como um sussurro irreversível. Não é apenas um segredo, Rashad. É uma maldição que pode destruir tanto a mim quanto a tudo que você construiu. Mas também pode ser a chave para a nossa salvação. Eu só preciso que acredite em mim. A promessa carregava um brilho quase desesperado. Silêncio reverente caiu entre eles, como se o tempo tivesse decidido observar em respeito diante daquela confissão. Quando Rashad virou para retornar ao interior do palácio, um calafrio percorreu sua espinha, um presságio cruel. Nas sombras da coluna ao lado da sacada, uma figura envolta em um manto escuro espreitava, o rosto oculto na penumbra, os olhos brilhando com um sorriso perverso. Ali, naquela escuridão, residia o verdadeiro inimigo, alguém que conhecia os fracassos e as fraquezas dos dois,
que aguardava pacientemente pelo momento certo para dar o golpe final. Rashad sentiu no peito uma dor aguda, um misto de medo e raiva. O amor que começava a florescer entre ele e Layla estava ameaçado por forças que nenhum ouro ou poder poderiam deter. O sheik bilionário fechou os olhos por um breve instante, buscando forças. Nas raízes profundas de sua linhagem, algo dentro dele clamava para lutar, não pelo emirado, nem pelo título de poder, mas pela mulher que ousara desafiar sua frieza e seu destino. No silêncio da noite, enquanto o deserto assistia imperturbável à batalha que se desenhava, Rashad soube que aquela guerra seria travada em dois frontes, contra inimigos revelados e segredos enterrados. E pela primeira vez em muito tempo, seu coração latejava com a urgência de um homem que havia cometido o maior risco da sua vida. O jogo não estava apenas começando, ele já havia sido jogado, e o xeque-mate se aproximava mais rápido do que ele podia antecipar. Mas o que ele ainda não sabia era que o verdadeiro perigo não estava apenas nas sombras que o cercavam, mas dentro do amuleto, que Layla guardava, pulsando com um poder ancestral capaz de transformar aliados em inimigos e derrubar impérios inteiros. E na última fresta de luz que escapava daquela noite febril, Rashad sentiu que nada seria como antes a partir daquele momento. O silêncio da madrugada no palácio de Zahan era mais denso do que nunca. Rashad permanecia imóvel na sacada, o vento frio do deserto brincando com as pontas de seu turbante, enquanto os olhos fixos no horizonte traçavam linhas invisíveis entre o passado e o presente. O amuleto, nas mãos de Layla, parecia pulsar com uma vida própria, refletindo a luz fraca da lua que invadia o jardim silencioso. Por trás daquela imagem calma, escondia-se uma tempestade que ameaçava despedaçar o frágil equilíbrio que Rashad tentava manter. Ele sentia os dedos da dúvida apertando o peito com uma força que nenhuma riqueza pode comprar. Eu não escolhi o que carrego, disse Layla, a voz rouca, quase um sussurro. O véu caía em desordem sobre os ombros, revelando a face marcada por noites em que o medo lhe roubava o sono. Mas não posso mais esconder a verdade. Você merece saber o que está por trás do brilho dos meus olhos. Rashad virou-se devagar, observando cada linha do rosto daquela mulher, que desafiava não só seu mundo de luxo, mas a própria essência do seu ser. Um misto de admiração e medo brotava em seu peito, pois ali estava ela, frágil e forte ao mesmo tempo, carregando uma história que poderia ser tanto sua salvação quanto sua ruína. Fale, Layla. Sua voz saiu sussurrada, quase quebrada. Convide-me a entrar no seu mundo sombrio, mas avise-me antes, se é um abismo do qual não voltarei. Ela hesitou um instante, os olhos brilhando com um segredo que parecia pesar eras inteiras. Então, com um gesto firme, retirou o amuleto e o abriu, revelando inscrições antigas, quase ilegíveis, gravadas com um capricho que transcendia o tempo. Este amuleto, começou ela, tocando delicadamente o metal frio, pertenceu aos meus ancestrais, uma linhagem que foi traída e perseguida. Há nele um juramento, uma maldição e uma promessa. Se cair em mãos erradas, poderá desencadear guerras e destruir impérios. E é por isso que minha pouquíssima história é um perigo. Rashad levou a mão ao queixo, absorvendo cada palavra como se tentasse decifrar uma linguagem secreta. Ele sabia que aquele momento mudaria sua vida, para sempre. E que o desafio agora não era simplesmente proteger seu trono,
mas amparar uma mulher que trazia no peito um enigma maior do que o próprio deserto. Antes que pudesse responder, a voz cortante de Azim ecoou pela sacada. O príncipe apareceu na penumbra, os olhos iluminados por uma mistura de desprezo e malícia. "Jogando com fogo outra vez, irmão?" zombou, caminhando em direção ao sheik e à jovem. "Você e essa mendiga que insiste em se fazer importante, não vê que ela é a ruína do que juramos proteger?" Rashad apertou os punhos, sentindo a pressão aumentar, como se a própria pedra de Zahran se tornasse um cárcere sufocante. "Não é uma questão de importância, Azim", respondeu, a voz baixa, mas firme. "É uma questão de sobrevivência." Algo que talvez seu orgulho cego não compreenda. Layla não desviou os olhos do irmão do sheik. Com uma coragem que parecia esculpida nas areias do deserto, ela falou: "O que vocês temem não sou eu, mas o que posso revelar. E talvez por isso a verdadeira batalha não seja contra mim, mas contra a própria verdade que procuram esconder." Azim esbravejou, a ira quase tomando seu corpo inteiro. Mas Rashad estendeu a mão num gesto imperioso. "Basta!" ordenou, a autoridade no tom, tornando o ambiente ainda mais tenso. "Este não é o momento para disputas internas. Há um inimigo maior que nos desafia, e ele está mais próximo do que imaginamos." A sombra de silêncio que caiu sobre os três foi profunda, quase sufocante. Rashad sentiu o olhar de Layla pesar como uma âncora em sua alma e sabia que não podia mais hesitar. Era hora de agir, de unir forças, mesmo com todos os riscos. Naquela mesma noite, Rashad convocou seus conselheiros mais fiéis, aqueles que nem mesmo a conselheira astuta resistia a questionar. Enquanto os homens e mulheres do palácio discutiam entre mapas, relatos e estratégias, o sheik mal conseguia focar. Sua mente estava tomada pelo rosto de Layla e pelo segredo que ela carregava. Mais tarde, quando finalmente pôde sussurrar palavras apenas para ela, juntos no jardim banhado pelo luar, Rashad tocou o amuleto, delicadamente. "Quero acreditar que sua maldição seja a chave, e não a destruição. Mas temo que, ao revelá-la, estejamos enviando um convite ao inimigo." Layla segurou sua mão, o contato frágil, mas determinado. "Então, vamos nos preparar." "Para o mais difícil", respondeu. "Não só para proteger o que temos, mas para enfrentar a escuridão que nos persegue." Os olhos de Rashad, antes frios como aço, agora ardiam em chamas contidas. Ele finalmente compreendia que aquela batalha não seria apenas pelo poder, mas pelo coração, que teimoso, começava a pulsar forte dentro dele. Quando a noite parecia afundar em um silêncio quase sagrado, um som abafado, quase imperceptível, veio de longe. Rashad se virou, o corpo rígido. Nas sombras que envolviam a floresta das ruínas, uma figura ocultava-se, os olhos brilhando com um prazer sombrio. E ao fechar seu punho com determinação, Rashad percebeu. Não se tratava apenas de proteger Layla ou o Emirado, mas de sobreviver a um jogo onde as apostas eram muito maiores do que poderiam imaginar. O rei estava prestes a ser desafiado por seus próprios fantasmas e pelas sombras que haviam se infiltrado em seu próprio coração. O sol despontava no horizonte, tingindo o palácio de Zahran com uma luz dourada que parecia finalmente dissolver as sombras que haviam tomado o coração do sheik Rashad al-Khoury. Ele permanecia na sacada, olhar firme e sereno, refletindo o deserto imenso que florescia sob a imensidão do céu azul. A carta lacrada, as dúvidas e traições estavam para trás agora. O peso que um dia carregou parecia dissipar-se ao som da brisa leve
que sussurrava entre as colunas. Layla surgiu silenciosa ao seu lado, o véu agora reservado, revelando seu rosto, iluminado por uma esperança renovada. Ele estendeu a mão, os dedos tocando os dela com gentileza inédita. Um gesto que selava, não apenas um acordo, mas uma conexão profunda que nenhum segredo poderia desfazer. Seus olhos encontraram os dela, e ali Rashad viu não apenas a mulher forte que desafiou seu mundo, mas a companheira que escolhera enfrentar os desafios e as conquistas ao seu lado. Estamos prontos para recomeçar, Layla. Sua voz, antes firme e inquebrável, agora tremia com a promessa de um futuro surpreendente. Layla sorriu, uma mistura de alívio e determinação, e respondeu com a convicção de quem venceu batalhas internas e externas. Juntos, Sheik bilionário, nada poderá nos separar. O palácio que antes exalava tensões e conspirações, agora respirava alívio. Os corredores dourados testemunhavam uma paz restaurada, e até as vozes que tramaram contra ele se calavam diante da força daquele novo laço. Rashad caminhou para o salão principal, onde sua mãe, os conselheiros e cortesãos o esperavam. O olhar severo da matriarca suavizou-se ao perceber a transformação no filho. Layla entrou ao seu lado, segura, digna, e a corte sentiu o peso daquela união diferentemente, não mais como fardo, mas como esperança. As palavras foram poucas, mas carregaram ecos profundos. Rashad declarou que as antigas rivalidades e segredos ficariam para trás. A confiança e o amor seriam o alicerce de um novo tempo para Zahan. E a todos que duvidaram, Layla respondeu com um sorriso leve, um sinal de que mesmo das sombras, a luz sempre renasce. Em uma sala íntima, longe da pompa do trono, Rashad e Layla selaram seus votos, diante de poucos convidados fiéis. O ambiente era simples, porém carregado da energia de quem se entrega sem reservas. O amuleto, que um dia fora, símbolo de medo e segredo, repousava entre eles agora como um talismã de proteção e redenção. Não importa o que nos aguardou no passado, disse Rashad, segurando a mão dela com firmeza. Nós escolhemos o que seremos daqui para frente. Layla apertou os dedos dele com ternura, quase sorrindo diante daquela promessa que se desenhava em suas almas. O deserto lá fora parecia celebrar junto, com o vento que carregava consigo o aroma do incenso e das flores do jardim recém-brotadas. O sol, pouco a pouco, subia alto, banhando tudo com um calor suave, símbolo da nova vida que começava. Meses depois, Zahan havia mudado. As portas do palácio estavam abertas a todos, não apenas aos poderosos e ricos. Layla assumira papéis importantes, auxiliando os menos favorecidos, inspirando uma transformação social. Comandada pelo sheik que aprendera que o verdadeiro poder residia no amor e na justiça. Rashad, por sua vez, mostrava um líder renovado, firme quando necessário, mas capaz de humanidade e perdão. Ao seu lado, Layla era a estrela que guiava seu caminho com sabedoria e coragem. Juntos, haviam desvendado não só segredos ancestrais, mas os mistérios mais profundos do coração. No silêncio de uma noite clara, enquanto o palácio repousava em paz, Rashad e Layla caminhavam pelos jardins iluminados por lanternas delicadas. Os risos que trocavam preenchiam o ar com a promessa de dias longos e felizes. Lembra-se daquele primeiro olhar no vidro do meu carro? Perguntou ela, o rosto iluminado por uma ternura suave. Ele riu baixo, a melancolia se dissipando na lembrança. Como poderia esquecer? Foi o momento em que
Percebi que riqueza nenhuma valeria algo se não tivesse você ao meu lado. Ela colocou a mão no peito dele, sentindo o ritmo firme do coração. E eu pensei que jamais encontraria um lugar para pertencer. Agora sabe que pertence, Laila. Não apenas ao palácio, mas ao meu coração, respondeu ele com sinceridade que parecia transcender o tempo. Lá fora, as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas daquela união. O amuleto descansava seguro sobre a mesa, o passado e seus perigos apaziguados pelo presente de amor e compromisso. No vasto deserto que cercava Zahran, a caravana da vida seguia seu curso, e o sheik bilionário e sua rainha haviam finalmente encontrado o que os tesouros mais valiosos jamais poderiam comprar: a verdadeira paz entrelaçada pelo amor e pela esperança. O futuro agora os pertencia.